Cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo vêm enfrentando uma situação de caos com os fortes temporais. Além dos alagamentos, tem também registro de muitos deslizamentos de terra. Só em Minas já são mais de 40 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. A gente vai com as informações do tempo com o Marco Antônio Mendes. Marco, você disse aqui que a preocupação era deslizamento de terra. Você chegou a mostrar as regiões e Minas Gerais era um estado de preocupação, meu caro. Então, conta pra gente o que a gente pode esperar para os próximos dias. Thaís, boa noite para você que acompanha a gente também. O tempo ainda segue bastante instável nessa sexta-feira. A situação tende a ir melhorando aí nessas próximas horas, mas a gente sabe, choveu muito, então qualquer chuvinha a mais que vem aí acaba sendo um problema gravíssimo para as pessoas que moram nessas regiões. A chuva, ela tem atingido tanto Minas Gerais quanto Espírito Santo desde o começo da semana. E são chuvas fortes e frequentes que estão caindo com volumes bem expressivos. Por isso, várias cidades já estão assim, alagadas, rios não estão dando conta da vazão e transbordaram. A água, inclusive, invadiu aí inúmeras casas e ruas acabaram sendo bloqueadas por causa do deslizamento de terra sobre a via. A Defesa Civil do Estado informou que mais de 300 famílias tiveram que deixar suas casas e foram aí para casas de familiares ou então de abrigos públicos. Em Minas Gerais, mais de 40 cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Já são mais de 1.300 pessoas fora de casa e desde o começo da temporada de chuva, 12 pessoas perderam a vida por causa dos desastres naturais. Essa chuva intensa, desde o começo da semana, está sendo provocado por esse corredor de umidade que está praticamente aqui cortando todo o país. Ele é chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um sistema bem comum para essa época do ano e se forma quando uma frente fria acaba estacionando aqui no oceano e acaba também se conectando com os ventos quentes e úmidos que vêm da Amazônia. A partir de amanhã, então, esse corredor de umidade começa a perder força, por isso, então, as chuvas nessa região diminuem. De qualquer forma, ainda chove. E essa aqui são as capitais que estão na rota desse corredor de umidade. Vitória, Belo Horizonte, Brasília e também Goiânia. Então, o alerta ainda continua para todas essas capitais aqui, Thaís Heredia. Tomando uma aguinha aqui para me refrescar. Marco, e para o resto do Brasil, tem refresco? Para o resto do Brasil, de forma bem geral, assim, a gente vai ter ainda um dia bem típico de verão, muito parecido com o que foi hoje ainda, Thaís. O tempo segue abafado e também com pancada de chuvas imprevistas para todas as regiões. Vai ser um dia de também muita nebulosidade sobre o país. Vejam toda essa área que está aqui em verde no nosso mapa. Agora, o céu fica aberto e com muito sol o dia todo em Roraima e também no sul do Rio Grande do Sul e também de Mato Grosso do Sul. Aliás, esses lugares estão muito quentes e também estão muito secos. Campo Grande e também Porto Alegre já estão há mais de uma semana sem uma chuva bem expressiva e vai continuar assim amanhã. Máximas entre 35 e 30 graus. Por outro lado, e aí bem perto dali, em Florianópolis e também em Curitiba, essas cidades já estão há dias com o céu bem nublado, chuvas isoladas e também com temperaturas mais amenas. Amanhã segue essa mesma condição, termômetros indo dos 24 aos 25 graus. Agora em São Paulo e no Rio de Janeiro vai ser mais um dia típico de verão, temperaturas chegando aqui perto dos 30 graus e chance de uma chuva passageira no meio da tarde. Vamos ver então as temperaturas amanhã em outras regiões do país. Brasília amanhã indo aos 25 graus. Belo Horizonte 28 e Cuiabá 31 graus. Manaus também vai chegando aqui nos 31 graus. João Pessoa 32, Belém também 32. Manaus, como eu já falei, 31 graus. É isso aí, Thaís. Muito bem. Temperatura de 25 graus não é verão, né? É uma frio, temperatura até agradável, amena. Tem muita nebulosidade, né, Thaís? Então acaba... E tá chovendo também bastante, né? Isso acaba dando um certo refresco.
Agora, Marco, tem anúncio importante que é a volta do Laninha, que é um evento que gera impactos ali, repercussões no Brasil todo. O que a gente pode esperar? Repercussões, inclusive, no mundo todo, né? Fica assim uma certa bagunça, né, Thaís? A previsão é que o Laninha, dessa vez, venha trazer aí uma certa baguncinha, mas de certa forma ele deve vir um pouquinho mais fraco também. Então a gente vai ter que esperar essas condições. A última vez que o Brasil teve Laninha, o mundo teve Laninha, né? Isso foi entre 2020 e 2023. E hoje, então, a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA, confirmou o retorno do fenômeno. Isso significa que as águas do Pacífico Equatorial estão mais frias do que o normal. É justamente toda essa área que a gente vê aqui em azul no mapa e que acaba influenciando, então, o clima em todo o planeta. O El Niño é ao contrário, deixa essa faixa aqui, ó, muito mais quente do que o normal. Aqui no Brasil, esses aqui são os efeitos desses dois fenômenos. De forma assim, bem geral, o El Niño, o que faz? Ele aumenta as chuvas do centro para o sul do país e deixa o centro para o norte mais seco. Agora, então, a gente vai observar que o El Niño acaba fazendo essa situação mais ao contrário, porque ele reduz as chuvas do centro para o sul e aumenta as chuvas do centro para o norte do país. E como o fenômeno ele já está assim, atuando já há alguns meses, de certa forma, esses efeitos já estão sendo meio que sentidos. Os meteorologistas da Notus dizem que janeiro deve terminar com chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul. Só que as projeções mostram que esse Laninha deve durar bem pouco. A NOAA indica que ela permanece ativa entre janeiro, fevereiro e março, com cerca de 95% de probabilidade. Aí depois, então, perde força, voltando para esse período de neutralidade a partir de março, abril e maio, com cerca de 60% de probabilidade também, Thaís. Então a gente vai observar aí quais são esses efeitos, porque, Thaís, da última vez que a gente teve um efeito de El Niño, você lembra, né? O mundo todo ficou numa bagunça completa. Vamos ver como é que o Laninha agora vai transformar esses efeitos. Essa dupla aí não é fácil, obrigada. Mas a gente é fácil, né, Marquinhos? Obrigada, Boa meu noite, querido. Thaís. Boa noite para você. Tchau, tchau.